Enquanto isso, a turma da casta, a nomenclatura petista, se esbaldando com o nosso dinheiro. Juscelino Filho teria embolsado diárias em viagens oficiais no Brasil e no exterior, diz o site Metrópolis, que cruzou as informações todas, né? Teria esticado o final de semana, além das agendas oficiais, em São Paulo, em Minas Gerais, em Portugal, Espanha, China, Estados Unidos, Suécia, Finlândia, Maranhão. Vai ver que ele tem uma janja também para chamar de sua, né? Querendo deslumbrada, querendo visitar o mundo todo e ficar nos hotéis mais caros, né? Então, e se a turma no poder? Voltou, o Brasil está de volta. O amor venceu, o amor pelo dinheiro e poder. O amor pela corrupção. Venceu. E por falar nisso, o governo e a mídia, que acusavam tanto o Bolsonaro de colocar sigilo em algumas coisas, né? O governo nega acesso a gastos de Lula em viagens no exterior. É o governo da transparência, amiguinho. Confia. Enquanto isso, vai lá Flávio Dino e compara Lula, que já se comparou a Jesus, a Moisés. Então parece que houve aqui um downgrade. Não sei se o chefe vai gostar, né? Lembrando que Moisés nos trouxe os 10 mandamentos, um deles, não roubarás. Se Lula é Moisés, alguma coisa deu de errado no processo, né? Flávio Dino também chamou Alckmin de camarada e o comparou a Fidel Castro. Às vezes, tradicionalmente, se diz que segurança pública é um tema dos estados. Eu fui governador, o Renan foi governador, o Rui foi governador, o Valdez, o Alckmin, claro, esse quase o Fidel Castro, 4 mandatos lá, camarada Alckmin. E o risinho de sem graça. Estamos chegando lá, o comunismo é paranoia da gente da direita. Camarada Alckmin, Fidel Castro. Vamos lembrar o que o Fidel Castro, Tupiniquim, dizia há pouquinho tempo atrás? Os brasileiros não são tolos e estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Olha, diziam que o Alckmin era conservador, dentro do PSDB, Opus Dei. Imagina ser esse sujeito hoje em dia, que disse isso, ter que achar graça de um comunista chamá-lo de Fidel Castro, camarada. Olha, é vender demais a alma ao diabo, né? Meu Deus, o que faz alguém chegar a esse nível? Mas, gente, se o Brasil é uma piada, se o Brasil é um circo, se o Brasil é um bordel, o que dizer do Rio de Janeiro, meu querido Rio de Janeiro? Rio de Janeiro tem que ser estudado por antropólogos, tem que ser dissecado o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um experimento social que deu totalmente errado. Aquilo é a esculhambação da esculhambação. Nada presta. E eu sou carioca, só eu posso falar isso. Se alguém de fora falar, eu saio em defesa do Rio. Mas veja, Sérgio Cabral homenageado no Carnaval. Até aí tá tudo certo, né? Carnaval é lugar de dinheiro de contravenção mesmo, bicheiro, é ou não é? Já é coisa de crime? Então tá certo, né? Agora, é uma putaria o Rio, né? O Sérgio Cabral foi condenado a mais de 400 anos de prisão, minha gente. Ele virou influencer de turismo no Rio, vai ser homenageado por escola de samba, tá livre, leve e solto, vai ter a ala do guardanapo. Ele com empresários, o Duda Paz e o Lula, rindo, né? Da nossa cara, de palhaço. Nós temos um Brasil que está virando a cara do Rio de Janeiro. Né? O problema é esse, em vez do Rio mudar, é o Brasil que está mudando a imagem e semelhança do Rio. Então não vai dar certo, né? STF muda entendimento e invalida a apreensão de 700 quilos de cocaína. 700 quilos. Segunda turma da corte vota de forma unânime para reconhecer que a operação feita sem mandado de busca e apreensão é ilícita. Quer dizer, acabou o flagrante. Só existe agora o flagrante eterno em vídeo se você xingar o ministro do Supremo. Agora, o traficante em flagrante pego com 700 quilos de cocaína, devolve a cocaína para o cara.
devolve o helicóptero, devolve o dinheiro e castigo para o policial. Um país desses tem algum risco de dar certo? Tem algum risco de dar certo? CNJ e CNMP dão sua contribuição para o ativismo progressista, diz Gazeta do Povo. Ninguém será capaz de achar nos artigos da Constituição qualquer trecho que atribua ao CNJ ou ao CNMP o poder de impor à sociedade suas próprias convicções a respeito de casamento, aborto, racismo ou outros temas. Mas é exatamente o que eles fazem. Os militantes tomaram o poder judiciário de assalto, foram se infiltrando. O PCC forma juízes. E está aí o resultado. Está aí o resultado. Aí, diante desse quadro assustador, Olavo, uma vez mais, no 7 de setembro, o povo inteiro deu apoio ao presidente contra esses juízes ativistas, tiranos, que defendem traficantes e perseguem jornalistas que nunca cometeram crime. Com os quais, no dia seguinte, ele quis fazer as pazes. Que cacete de estratégia é essa? Perguntou Olavo com um português um pouquinho mais coloquial. A capa da revista Oeste que saiu hoje, poderes fora da lei. Discurso de Roberto Barroso no encontro da UNE, operação da Polícia Federal na casa de suposta família agressora do filho de Alexandre de Moraes. Isso é um Brasil democrático com lei? Ou isso é um Estado na mão de bandidos? Bandidos! Terra sem lei! Assine a Revista Oeste, melhor revista do Brasil, não aceita um tostão de dinheiro do Estado para poder manter essa linha independente e corajosa contra esses vagabundos. Busca e apreensão, no caso do aeroporto envolvendo Moraes, é abusiva em vários níveis, apontam os juristas. Matéria do Leonardo Desidério na Gazeta do Povo. Especialistas estão lá dizendo que isso não é aceitável, que não tem em nenhuma hipótese como você encaixar isso num atentado contra o Estado de Direito, a menos que você configure que o Alexandre de Moraes agora é o Estado. L'État, c'est moi. Acho que é assim que fala. Pardon my French. Excuse my French. Né? Agressão sem lesão corporal não se trata de crime, mas contravenção penal. Não pode. Aconteceu em outro país, na Itália. Não pode ser trazido para a Polícia Federal do Brasil. A única opção é essa aqui, abolição violenta ao Estado de Direito. É inviável. Inviável seguir por essa linha, como fez o Flávio Dino. Busca e apreensão é recurso extremo de investigação, caso tenha aparência de fishing expedition, né? Pescaria probatória. Você vai atrás do cara tentando encontrar alguma coisa que deponha contra ele, que você possa usar contra ele. É isso que aconteceu ali. Está muito claro. Polícia Federal no Brasil tem uma ala que obedece ao Alexandre de Moraes que virou Gestapo. Stasi. Não merece mais nome de Polícia Federal. Quem faz isso não é Polícia Federal. Ah, eu estou apenas obedecendo ordens, não seja tão duro comigo, Rodrigo. Os nazistas também. Tivemos todo um julgamento e uma análise da Hannah Arendt para concluir que existe a banalidade do mal. Se você vai na casa de um sujeito às 7 da manhã, pegar computador, telefone, porque o chefinho mandou, você é um capanga, você não é um policial. Busca e apreensão em suspeitos de hostilizar Moraes extrapolam a lei, dizem constitucionalistas. Até o Estadão teve que reconhecer que as medidas vão além de medidas necessárias para se apurar o crime. O Fábio, de vez em quando, tem umas tiradas ótimas. Então, isso era para estar lá em cima na gafe da África, mas eu botei aqui embaixo, né? Para mostrar como o mundo está invertido e como a imprensa hoje em dia virou o nosso maior inimigo no Brasil, né? A exceção da Gazeta do Povo e da Revista Oeste. No tocante a isso aí da escravidão, tá ok? Nós somos muito gratos aí pelos 350 anos que tivemos isso aí, tá bem?
No Jornal Nacional, William Bonner, com voz embargada, e Renata Vasconcelos, com cara de choro, apresentam reportagem de 30 minutos sobre a fala com entrevistas de expoentes do movimento negro no Brasil e nos Estados Unidos. A CNN, Daniela Lima, desmaia ao vivo. Agora já está na Globo News, dá no mesmo. O Fantástico prepara a matéria narrada por Maju Coutinho, tendo como personagem principal uma neta de escravos de 105 anos, localizados pela produção do programa, em Minas Gerais. Em seu canal do YouTube, Reinaldo Azevedo simula um ataque cardíaco e flatula. Rodrigo Constantino publica um vídeo explicando como e por que, na opinião dele, o presidente não está errado. Isso aqui é caricato demais, Fábio. Eu nunca fui essa figura que passava pano no Bolsonaro, como os meus detratores comunistas diziam. Quem me acompanha aqui na live sabe que eu critiquei várias vezes o governo Bolsonaro. Mas tudo bem. No Twitter, Fernando Holliday compartilha. Aí vem o que importa. Alexandre de Moraes manda suspender as contas dos dois. Randolfo Rodrigues ingressa no STF com notícia crime contra o presidente. Barroso dá 48 horas para o presidente se explicar. E na Câmara, PSOL, PDT e Rede e OAB entram com pedido conjunto de impeachment. Lira não se manifesta, o PT também não. Estamos chamando a atenção do duplo padrão. Existe um claro duplo padrão vigente no país hoje. Transformar injúria em golpismo é delírio sem lógica, diz o editorial da Gazeta do Povo com muita firmeza e objetividade. Tratar o caso do aeroporto como um crime contra o Estado de Direito exige considerar ou que os xingamentos têm o superpoder de desestabilizar o poder constituído, ou que Alexandre de Moraes é a democracia encarnada, algo que eu acho que ele acredita. Nada disso faz sentido. O mestre Guzzo, no Brasil de Lula e de Xande, rixa de aeroporto vira atentado contra o Estado de Direito. Diz o jornalista, desde quando a lei autoriza o uso da força armada para investigar um crime contra a honra? É um abuso grosseiro e escancarado da autoridade. É coisa de monarquia absolutista. Ponto. Não há mais nada que tenha flavor de república ou Estado de Direito em nosso país.